Bom dia, graça e paz, queridos. Exatamente agora são 6h20 e eu estou aqui com todo amor e todo carinho para estar lendo a palavra bíblica do manual de todos nós seres humanos. Que todos vocês que não são inscritos, inscrevam-se, queridos. Compartilhe com mais pessoas para que venham a ser inscrito no canal Devocionais com a Cleo, pois esse canal ele vai sair do ar se ele não atingir pessoas inscritas neste canal. E o que eu falo aqui é da palavra poderosa da Bíblia Sagrada, um dos livros que é mais vendido no mundo e tem um poder eterno. É a palavra abençoada. Compartilhe e dê o seu like. Deus abençoe a cada um de vocês, porque eu tenho certeza que se vocês compartilharem e esse canal não sair do ar, Deus tremendamente vai estar abençoando grandemente a cada um de vocês. Porque essa missão, Deus me chamou e eis-me aqui, Cleonilda Rosângela Peruso, filha de Juraci Benigno dos Santos e Amélia dos Santos. Eles não estão mais aqui comigo e creio que eles estão ao lado do Pai Celestial. E a palavra que eu vou estar lendo é Isaías 6, o capítulo 6, e fala: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um serafins, que são os anjos, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e hábitos no meu povo ao meio deles. Impuros lábios os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, olha o quanto Deus é poderoso. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Pergunta. Então disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis? Engorda o coração deste povo e faze-lhes pesados os ouvidos e feche-lhes os olhos, para que ele não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entendam com o seu coração, nem se converta e seja sarado.
Então, disse eu, até quando, Senhor? Essa pergunta de Isaías. Respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fique sem habitantes e as casas sem moradores e a terra seja de todo associada. E o Senhor afaste dela os homens, o que diz aqui é os seres humanos, é um todo, mulheres, crianças, e no meio da terra seja grande o desamparo, porém ainda a 10ª parte ficará nela e tornará a ser pastada, e com o carvalho e com a azinheira que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa somente será firmeza dela. Essas palavras são proféticas do profeta Isaías, que está no capítulo 6. E Deus, quando eu acordo, fala comigo. E eu já vou e procuro, e Ele me mostra a palavra que eu tenho que estar lendo, aonde o próprio Deus apareceu para Isaías e conversou com Isaías e profetizou. Então, quem tem ouvido, ouça o que Deus está falando, que nós buscamos a Deus enquanto podemos encontrar, porque essa profecia de Isaías, que Deus, o Rei dos Exércitos, falou para ele, para que nós parássemos de pecar e se voltasse a Deus, o Rei dos Reis, o Deus Criador, que nos criou a sua própria imagem. E Ele nos ama, e Ele quer que nós deixamos todo o pecado para trás e não voltamos a fazer. Porque quando nos convertemos e se batizamos, o batismo é como o batismo de João e de Jesus. Eles já eram adultos e entendiam. Esse é o verdadeiro batismo, o que está escrito no livro da Bíblia Sagrada, do manual, para que nós conversamos diretamente com Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, e não fazer mais as coisas erradas que fazíamos no passado. Como ele disse para Nicodemos, Filipe falou para Nicodemos que ele precisava nascer de novo através do batismo. Nicodemos não estava entendendo como que eu vou voltar na barriga da minha mãe. E Filipe explicou para ele. E ele, na mesma hora, parou a carruagem para ser batizado e se lavar de tudo o que ele fez de errado e nascer de novo. Assim como eu fiz. Eu não sou santa, mas eu faço o possível para fazer errado. Mesmo aos olhos de muito, às vezes acham que eu estou fazendo errado. É como a história que eu vi num vídeo. Um médico chegou no hospital.
A família de sua filha reclamou com ele. Por que ele não tinha chegado antes? Que a filha estava muito mal. E ele abaixou a cabeça e foi para a sala de cirurgia, fazer a cirurgia na filha desses pais. Mais tarde a enfermeira falou: poxa, como tá triste para o médico. Aí a família disse: que médico? O médico que está fazendo a cirurgia da filha de vocês. Ele veio direto do enterro de sua filha para o hospital. Então, como que ficou os pensamentos desses pais que, quando viram o médico, começaram a reclamar para ele, sendo que eles nem sabiam o que tinha acontecido. Então, não tire conclusões em situações antes de saber o que está acontecendo. Graça e paz. Que Deus abençoe a todos nós. Que essa palavra venha edificar as nossas vidas, nutrir-nos com esse alimento, saciar a nossa sede e revelar tudo o que precisamos saber. Devocionais com a Cleo. Que Deus seja conosco nesse dia. Graça e paz. Amém.